Quinta, 12 de setembro. Verso para memorizar, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, 36. Quem é você? Ouça Marcos 14, 60 a 72. E levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Pergunta 5. Como Jesus reagiu a esses acontecimentos? E como Pedro reagiu? Que lições podemos aprender com as diferenças? Marcos 14, 53 a 59 descreve Jesus sendo levado ao sinédrio e a primeira parte do julgamento. Foi um exercício de frustração. Repetidas vezes, os líderes tentaram fazer com que sua acusação contra Jesus fosse validada. O escritor do Evangelho observa que o testemunho era falso e que os relatos das testemunhas não concordavam entre si. O sumo sacerdote se dirigiu a Jesus. A princípio, ele não respondeu, mas então o sumo sacerdote o colocou sob juramento e perguntou se ele era o Messias. Jesus admitiu que era o Messias e citou Daniel 7, 13 e 14, que se refere ao Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo com as nuvens do céu. Isso foi demais para o sumo sacerdote, que rasgou as vestes e clamou pela condenação de Jesus, o que o concílio autorizou imediatamente. Humilharam Jesus e cuspiram nele. Então, vendaram seu rosto, bateram nele e pediram-lhe que profetizasse. Enquanto Jesus, dentro da casa do sumo sacerdote, era julgado e dava um testemunho fiel, Pedro, no pátio, mentia. Essa é a 6ª e última história em formato de sanduíche em Marcos. E nesse texto, a ironia é acentuada. 2 personagens paralelos, Jesus e Pedro, realizaram ações opostas. Jesus deu um testemunho fiel, Pedro, um testemunho falso. 3 vezes Pedro foi abordado por um servo ou por espectadores, e 3 vezes negou sua ligação com Jesus, chegando a amaldiçoar e jurar. Nesse momento, um galo cantou pela 2ª vez, e Pedro subitamente se lembrou da profecia de Jesus de que ele negaria o Senhor 3 vezes naquela noite. Ele desmoronou e chorou. Aqui está a ironia. No fim do seu julgamento, Jesus foi vendado, espancado e ordenado a profetizar. O objetivo era zombar dele, pois ele não conseguia ver quem o havia golpeado. No entanto, no exato momento em que faziam isso, Pedro estava negando Jesus no pátio abaixo, cumprindo uma das profecias do Mestre. Consequentemente, ao negar Jesus, Pedro mostrou que Jesus é o Messias.
O que você diria a alguém que, embora queira seguir Jesus, às vezes não consegue fazê-lo? Quem já não deixou de seguir a Jesus e as orientações de sua palavra?